Muito boa tarde, amigos do nosso estado maravilhoso, estado do Acre. Começando aqui mais um cafezinho do Candiru. Hoje sem café, porque o nosso amigo Candiru foi resolver alguns problemas em Santa Catarina, né? Foi levar a família para lá. Como muitas famílias do Acre também estão indo para lá pela questão financeira, né? A questão de falta de oportunidade do estado. Então foi mais um que levou a família, né? E hoje aqui a gente vai bater um papo com uma pessoa muito conhecida, tanto no mundo político, mundo empresarial, o mundo acadêmico do nosso estado, uma pessoa que tem uma relação muito grande, né, com todas as categorias do nosso estado, meu amigo Luziel Carvalho, né? Boa tarde, Luziel, um prazer você aqui, né? Então o Luziel hoje veio para falar um pouco da sua vida, falar um pouco do seu trabalho. E o Luziel também é mais um pré-candidato aí a deputado estadual. Pleiteia uma vaguinha lá na Câmara Estadual. O Luziel que ficou bastante conhecido, pois teve uma campanha sabotada aí há mais ou menos 2 anos atrás. E foi um homem que chorou nas redes sociais, mas também certo. Eu estava lá, comprovei, então Luziel foi mais um que levou um chapéu e uma rasteira, como muitos ainda vão levar aqui nessas candidaturas que estão vindo aí durante esse ano. Vai ter muita coisa. Então, Luziel, muito boa tarde. O microfone é seu. Muito boa tarde, Mi. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? E também a equipe aqui do estúdio, né? Do Candiru. E um abraço a você, Candiru. Então, Luziel, vamos começar logo. O Luziel tem uma vida aí que, desde cedo, ele trouxe consigo a aprendizagem muito com a sua mãe. Ele vem de uma família humilde, uma família carente, né? Luziel sempre foi um trabalhador e chegou a níveis que não é qualquer um que chega dentro do estado através do seu trabalho. Então, Luziel, conte um pouco da sua trajetória de vida. Falar da minha história de vida é muito simples, porque a minha trajetória de vida ela é similar, né, ou simétrica à maioria, né, da população de baixa renda do nosso estado, do nosso Brasil. Eu nasci ali no quilômetro 25 da estrada transacriana, né? E meus pais, quando eu tinha 5 anos de idade, eles chegaram a se separar. Então nós somos egressos da zona rural, né? Viemos para a cidade aqui. A minha mãe trouxe 6 filhos menores, que desses 6 eu sou caçula, né? E criou esses 6 filhos aqui na cidade sozinha, sem ter pai, sem o apoio e o auxílio do nosso pai, né? E ela foi a nossa mãe e nosso pai durante esse período. Só que a minha mãe, ela, apesar dela ter pouco estudo, mas eu admiro ela e considero uma mulher extremamente inteligente. Porque chegando aqui na cidade, né, com 6 crianças menores, ela procurou uma oficina e colocou a gente para trabalhar, né, e também matriculou todo mundo na escola. Então eu acredito que foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado na vida dela. Eu mesmo comecei a trabalhar já em oficina, como badeco de oficina mecânica, e depois aprendi a profissão de eletricista, de automóveis também, com 7 anos de idade, né? Então, assim, eu acho que foge a regra da maioria, né? Mas dentro da perspectiva de filhos de famílias de baixa renda, isso é uma realidade totalmente comum. Eu, com 7 anos de idade, eu já trabalhava em oficina e ajudava no sustento da minha família. Isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a ter responsabilidade muito novo. Tanto é que com 15 anos de idade, graças a Deus, né, eu já comprei minha primeira casa. Né, com 15 anos eu saí da casa da minha mãe e fui morar já na minha casinha simples, mas já era nossa mesmo, adquirida com o nosso próprio esforço. E aí de lá para cá foi aquela vida de muita luta, trabalhando num período, estudando no outro, né, porque a gente que precisa trabalhar para sobreviver não pode se dar o luxo de estudar o dia todo, né, em tempo integral, então tinha que fazer esse revezamento. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Para você ter uma ideia, e os nossos telespectadores também, os nossos amigos das redes sociais, eu terminei meu ensino fundamental e médio através do Telecurso 2000, né, que é a maneira mais precária que a pessoa pode conseguir uma formação, né, de ensino médio e de ensino fundamental. Mas isso não foi um problema para mim, porque isso não me impediu de eu passar no vestibular do IESACRE, então aqui no Acre, da primeira turma de serviço social. Graças a Deus, com muito orgulho, eu iniciei em 2003, né, passei em 14º colocado no vestibular do IESACRE e terminamos em 2007. Então, eu faço parte da primeira turma de serviço social do estado do Acre. Então, eu provei a gotinha do nível superior e aí eu gostei disso, né?
Tanto é que aí eu fui convidado, depois da minha formação em serviço social, a dar aula na Uninorte. E aí eu tive uma experiência muito boa na Uninorte, que é uma das maiores faculdades de ensino superior aqui do estado do Acre. Aqui eu tenho o prazer de dizer que eu deixei muitos amigos lá na Uninorte, principalmente o professor Ricardo, né, Leite, que é um dos proprietários, né, também a coordenadora acadêmica, a professora Vanessa, né, um abraço muito grande. Todos os alunos que a gente também teve a oportunidade de trabalhar como docente. Aí eu trabalhei na Uninorte durante 9 anos como docente, e trabalhei no IESACRE durante 6 anos como docente também. Depois eu dei aula no IESACRE também, que a Uninorte tinha comprado o IESACRE já. Aproveitando que eu estava dentro da Uninorte, eu comecei a estudar novamente. Né? E aí eu fiz uma dinâmica ao inverso, que não são todas as pessoas que conseguem fazer. Você já tendo uma graduação, já tendo uma pós-graduação, você voltar ao banco da faculdade novamente. E aí eu passei em 10º colocado no vestibular de Direito da Uninorte, e aí cursei também Direito. No período que eu dava aula, eu também estudava, né, no outro período lá na Uninorte, cursando Direito. Enfim, hoje eu quero dizer para você que está nos assistindo, que não importa a dificuldade que você tenha na sua vida, o desafio, ele nunca vai ser maior do que a conquista que você pode alcançar. Porque hoje, mesmo terminando meu ensino fundamental e médio, através do Telecurso 2000, eu, graças a Deus, hoje tenho 2 graduações, que eu sou graduado em Direito e em Serviço Social. Passei no exame da ordem, faltando 1 ano antes de eu terminar o meu curso de Direito, que você sabe, Mi, que fazer direito não é muito difícil. Agora, aprovar no exame da ordem, minha amiga, eu vou te falar, o cara tem que ser bom e tem que ralar, porque não é todo mundo que consegue, não. Pois tanta gente reprovado lá de vez em quando, né? Eu mesmo tenho amigos e conheço pessoas que já tentaram mais de 5 vezes o exame da ordem, e parece assim, quando você não passa da primeira, aí vai travando e vai ficando cada vez pior. Mas, graças a Deus, como eu coloquei, mesmo tendo uma formação de base precária, eu aprovei no exame da ordem 1 ano antes de terminar o meu curso de Direito. Quando eu concluí o curso de Direito, eu já fui direto lá na UAB, né, com o meu certificado de conclusão de curso e buscar minha carteirinha de advogado, graças a Deus. Né? Então, eu também sou pós-graduado em Gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior. Né? Então, eu vejo hoje um currículo muito bom, que eu consegui constituir. Não foi fácil, que você sabe, e os acadêmicos que estão nos assistindo e que terão a oportunidade de nos assistir, eles sabem o quanto é difícil você trabalhar no período e estudar no outro, não é fácil para ninguém. Mas o desafio vale a pena. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 graduações, tenho 2 pós-graduações, né? E graças a Deus, o meu conhecimento que eu adquiri na academia foi que também me trouxe uma possibilidade de uma mudança da minha trajetória de vida. Né? Então, eu luto e defendo essa bandeira, que a educação, ela é a ferramenta mais propícia, mais adequada para transformar a vida de uma pessoa e para transformar a vida de uma sociedade. Não conheço outra ferramenta melhor do que a educação, até mesmo porque quando você tem uma boa formação, dificilmente você se permite ser enganado. Né? E aí as pessoas mais carentes, ou que não têm um determinado grau intelectual, muitas vezes elas são usadas como massa de manobra. Um exemplo disso é a compra de voto. Né? Que voltando para a parte política. Para a parte política, a compra de voto, porque você vê que as pessoas que usam desse subterfúgio, né, para conseguir um mandato, eles buscam comprar o voto mais aonde? Mais nas camadas mais carentes e mais necessitadas da sociedade. Né? Então, eu ainda vejo a educação como uma fonte libertadora do ser humano. Esse é o conceito que eu defino a educação. Luziel é uma pessoa bastante conhecida dentro da cidade, né? Luziel é uma pessoa que fez muito pelo nosso estado, já participou de várias gestões. Com certeza. Né? O Luziel tem as suas empresas, né? É uma pessoa que hoje é referência para muita gente dentro do estado. Luziel, foi isso que te levou a pensar novamente na candidatura? Na verdade, assim, como você iniciou esse papo, né, falando sobre o chapéu que eu peguei, né, para a Prefeitura de Rio Branco. Hoje, graças a Deus, eu consigo sorrir com isso. Eu já fiz o processo que a gente chama de resiliência, né, com relação ao que aconteceu comigo. Mas naquele momento foi muito frustrante, sim.
né, porque foi trabalhado uma pré-campanha durante 2 anos, né, teve também um determinado custo para isso acontecer, né, mas o custo financeiro, material, esse eu nem levo em discussão. O que eu levo em discussão e o que eu vejo assim como a maior perca foi ter abortado a possibilidade da gente participar do debate. Né? Eu me preparei para poder debater a Prefeitura de Rio Branco, eu estudei a Prefeitura de Rio Branco, porque eu sou assim, se eu me propor fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu vou buscar dar o meu melhor, né, naquilo que eu me proponho fazer. Né? Então, na realidade, foi uma expectativa frustrada, porque eu me preparei 2 anos dentro de uma pré-campanha, e quando foi nos 47 minutos do segundo tempo, que eu não tinha mais condições de sequer me filiar em outro partido para concorrer, né, eu recebo a informação de que os líderes do partido, né, que aqui eu não tenho problema nenhum em nominar, é a doutora Wanda Milano naquele momento, e o filho delas é o Milani, eles optaram por retirar a nossa candidatura e apoiar, né, a candidata do governo, a ex-prefeita Socorro Neri. Né? Então isso foi, na realidade, uma puxada de tapete muito grande, mas eu saí desse processo fortalecido, porque eu saí de cabeça erguida, né? Não aceitei qualquer proposta que me fizeram, né? Para mim aceitar aquela situação e preferi torná-la pública, né? E até hoje alguns amigos me perguntam, cara, tu não se arrepende de tudo aquilo, de ter chorado e tal? Eu falei, não, o choro é um momento de emoção, né? De fragilidade, você pode ser o super-homem, né? Ter o peito de aço, mas todo ser humano tem um lado sentimental também, né? E a frustração, a quebra, a perca de um sonho, para mim ela representa muito, né? Porque eu, graças a Deus, tudo que eu constituí na minha vida até hoje foi dentro de um planejamento, né? Então eu me planejei para aquilo, eu me preparei para aquilo. Como aquilo não aconteceu, foi um sentimento de perca muito grande, né? Só sabe quem vivencia, né? Então, graças a Deus que eu consegui superar essa perca, fiz o meu processo de resiliência, e como eu coloquei, né, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém, né, mas eu entreguei a vida deles, tanto dela como deputada, como dele, como até então naquele momento secretário de Estado, nas mãos de Deus, né, e eu acredito que Deus começou a cobrar um pouco dele já, né, tanto é que pouco tempo depois, eles também perderam o partido Solidariedade, né, no amanhecer, dormiram presidente do partido e amanheceram com a chapa totalmente exonerada já, né, da direção do partido. Né? Aquilo foi o começo. Eu acredito que o restante vai vir agora na eleição, né, de 2022. Né? E, inclusive, eu quero também poder participar desse pleito, que estou colocando o nome, coloquei o nome, na realidade, no PL, na perspectiva de concorrer como deputado estadual, né? Então hoje nós podemos nos apresentar como pré-candidato a deputado estadual, né? Aí vai ser interessante, porque a gente vai estar dentro do mesmo game, né? Apesar de que não tem nenhum deles concorrendo a deputado estadual, mas eles vão estar concorrendo para deputado federal, e como o Acre é muito pequeno, né? A gente vai acabar cruzando aí com alguns votos deles, ou eles com o nosso, né? Mas a vida que segue, o resultado das urnas vai dizer, né, quem estava certo ou quem estava errado. Então você já assimilou esses 2 anos, você se retirou da vida pública esses 2 anos, passou um bom tempo afastado, tomando conta do seu negócio, então a candidatura agora é para valer. Você vem aí, é candidato estadual, então esse negócio está mais do que certo. Com certeza, Mia, porque assim, eu não caminho só, né? Eu tenho uma família, e aqui eu quero aproveitar o espaço, né, para agradecer a minha família, o apoio da minha família. A minha mãe mesmo, ela não queria nunca nem me ouvir mais falar de política, né? A minha esposa também. A Alessandra também, né? Os filhos também, né? A Alessandra também, a Mayra também, né? O Alf também, meus filhos, ninguém queria mais nem ouvir falar de política. Mas, Mia, a gente se colocou numa sinuca de bico, porque, veja bem, nós já ajudamos a eleger várias pessoas, não foram poucas, foram várias. Né? E aí o que acontece? Cada pessoa que a gente ajuda a eleger é uma frustração que a gente carrega depois. Né? Tem gente que muda o número do celular, tem gente que se tranca no gabinete, tem gente que não cumprimenta mais você, né? Porque acha que você tem alguma coisa para pedir. E aí, pensando nessa sinuca de bico que nós nos encontramos, a gente fez discussão interna dentro do nosso grupo e junto com a nossa família. Qual foi o denominador que eles encontraram? Não, Luziel, a vez é tua. Hoje é um nome preparado, é um nome qualificado, né? Tem um currículo exemplar, o meu currículo, graças a Deus, não tenho nenhuma mácula na minha vida, né? Sou casado há 27 anos, sou pai de 5 filhos, tenho meus negócios, tenho minha empresa, graças a Deus, muito bem, tenho meu escritório de advocacia também, muito bem com meus sócios, né? E aí eles colocaram que era o momento da gente pegar e colocar o nome à disposição. Aí eu falei, olha, eu não queria mais.
Mas já que vocês querem, então a gente vai aceitar o desafio. Mas tem um detalhe. Eu já tenho 46 anos de idade, amigo. Eu não tenho mais tempo para brincar, eu não tenho mais tempo para perder meu tempo, entendeu? Então pode ter certeza de uma coisa, é do Vera. E nós vamos para brigar por uma cadeira, né, na ALEAC nas eleições desse ano. E é justamente por isso, né, que a gente aceitou esse desafio e colocou o nome à disposição. Porque quando você olha hoje para a Assembleia que nós temos, a gente vê que essa legislatura ela foi um bocado precária com a sociedade acriana. Né? Foram votadas várias leis, né, foram puxados pelo cabresto vários deputados, e aquilo ali a gente vê que o parlamento ali, que a gente chama da Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, e a tribuna da Assembleia Legislativa, ela é, na realidade, um lugar sagrado, aonde quem ocupa o mandato, ele tem ali o papel de exercer o que a gente chama, dentro do sistema democrático de direito, o direito de representatividade. Agora, qual a representatividade que ele vai exercer? A representatividade da população do Estado que lhe delegou aquela função, que lhe confiou aquela função de ser esse representante. Luzia, a gente vê muita coisa aí nas redes sociais, que rede social hoje a gente fica a par de tudo, né? Não tem mais fronteira, né? Não tem mais para onde esconder, né? Antigamente a mídia paga é que falava e todo mundo, né? Então hoje todo mundo fala que a nossa Assembleia tem lá 24 deputados, mas deputados omissos. A gente vê a situação hoje da Câmara Municipal, do mesmo jeito. Vê a situação de Rio Branco. Qual vai ser a bandeira do Luziel para o seu mandato? Você vai ser mais um que quando chegar lá vai ficar esperando e viajando e fazendo um curso, ou você vai ser aquela pessoa atuante? Qual vai ser mesmo a área que você vai cair dentro? Na verdade, assim, eu não posso me dar um luxo de levantar uma bandeira, né? Porque eu sou muito democrático nesse ponto. Eu acredito assim, independente do setor ou da linha que te ajudou a conquistar o mandato. Quando você assume um mandato, você tem a obrigação de defender os interesses da coletividade. Para mim, eu vou defender os interesses de todo cidadão e cidadã acriana. E aí eu tenho uma prova disso já para mostrar, né, como é que a gente consegue fazer gestão. Eu tive a oportunidade, de ser superintendente federal do Ministério da Agricultura aqui no Acre por 3 anos. Fui superintendente federal do MAPA. E a nossa gestão, a gente buscou trabalhar uma gestão estadista e muito democrática. Para você ter uma ideia, como superintendente, da mesma maneira que eu atendia necessidades das prefeituras que eram ligadas à nossa linha política, que até então eram progressistas, que eu fui indicado lá para o MAPA, pelo então senador Gladys Cameli, eu atendia da mesma forma as prefeituras que eram geridas por prefeitos eleitos pelo PT. Porque quando você ocupa um cargo de gestão pública, quando você ocupa uma função pública, isso tem que ser claro. Você está ali para servir, você está ali para atender o interesse de uma coletividade, independente da linha política, independente de quem te ajudou a colocar lá, independente de como você chegou lá. O serviço público, ele tem que ser feito com total isonomia. Você não pode querer puxar a farinha para um lado e não para o outro. Você tem que ser justo em todos os momentos. Eu, graças a Deus, os 3 anos que eu fiquei à frente do Ministério da Agricultura, e aqui eu quero também aproveitar a oportunidade e agradecer aos servidores lá do Ministério da Agricultura, que sem eles eu não teria conseguido fazer nada. Eu gosto de frisar e de trabalhar sempre no plural, porque quem pensa só, vive só e não consegue fazer nada. Então eu quero aqui agradecer a cada servidor do MAPA, do meu período de gestão, de 2016 a 2019, do porteiro aos auditores fiscais, porque eles entenderam a minha filosofia de trabalho enquanto gestor. Nós fizemos uma gestão muito democrática, nós conseguimos levar serviço para praticamente os 22 municípios do estado do Acre, nós tivemos presentes em praticamente todas as cadeias produtivas do Estado. Nós levamos benefícios de Assis Brasil a Mâncio Lima. Então, eu nunca fiz aquela gestão, como você colocou, que pode, e várias pessoas fazem, o que a gente chama de gestão de gabinete, onde fica trancada no ar-condicionado e não está nem aí se preocupando como é que está a realidade da população. A nossa gestão, e aqui eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Beth, lá do Caquetá, que é aqui interior de Porto Acre. Da mesma forma, eu também mando um abraço para Devani, que é uma comunidade que tem ali no interior de Epitaçolândia, e também para o cacique Joel, que é o cacique dos Puiunauas, ali na zona rural de Mâncio Lima.
né? Quero dizer para vocês que eu continuo mesmo. A gestão que nós fizemos lá foi essa gestão, de ir em loco, conhecer a realidade social das pessoas que dependiam do Ministério da Agricultura. Nunca na história do Acre, um superintendente federal da Agricultura visitou todas as cadeias produtivas, todas as colônias de pescadores. Eu quero dar um abraço aqui para os nossos pescadores do estado do Acre. Todas as colônias de pescadores eu procurei conhecer, ver a realidade deles e ver como é que o Ministério da Agricultura poderia contribuir, né? Então, fica aqui a minha gratidão por ter me recebido bem, todas as comunidades que nós visitamos, todos os parceiros que nós fizemos, como a Embrapa, como o Senar, como o próprio Sebrae, né, como a Secretaria de Estado, que também foram muito parceiras no período da nossa gestão, e dizer que eu me propus colocar o nome como pré-candidato a deputado estadual, porque, infelizmente, você tem que ocupar alguns espaços estratégicos para você fazer um pouco mais. Né? E aí, quando você retorna aqui para a discussão que nós estávamos, você olha para uma Assembleia Legislativa que nós temos hoje, uma legislatura totalmente apática à realidade da população do estado do Acre. Isso nos aflora o sentimento, né, de colocar um nome à disposição como pré-candidato para ver se a gente consegue fazer valer realmente a representatividade que a população delega a um representante direto, como é o caso de um deputado estadual. A gente vê aí, gente, durante todos esses anos, né, que a Assembleia Legislativa sempre foi um lugar onde aquelas famílias que vêm aí há mais de 50 anos tomando conta, se estabeleceu. Então a renovação é importante, né? Hoje, o nosso podcast, a gente traz aqui os candidatos justamente para eles mostrarem um pouco da sua vida, mostrar um pouco do trabalho que foi feito. Os pré-candidatos. Pois, os pré-candidatos. E não é outra coisa, não. A renovação é importante. Hoje a gente busca alertar as pessoas sobre o que está acontecendo aí, mas falando também, né, em governo, Luziel. É o governo Gladys Cameli, né? Não vou lhe botar na sinuca de bico, mas eu vou lhe perguntar. Olha, o que é que você acha hoje do governo Gladys Cameli? Você acha que o governo Gladys Cameli é um abacaxi, é um limão, é uma carambola, é uma jaca? Rapaz, para mim, ser muito sincero com você, eu vejo no Gladys uma pessoa muito esforçada, mas eu também vejo no Gladys uma pessoa que ele cometeu muitas falhas, né? Muita gente que teve com ele no início da caminhada, o qual eu fiz parte, o qual o Thiago Caetano fez parte, né, e tantos outros que fizeram parte do início da caminhada, foram esquecidos durante a gestão dele. Eu acredito que isso trouxe ao marasmo que o estado do Acre se encontra, né, nesse momento. Eu não sei lhe responder qual fruta se encaixa no que você colocou, né? Até mesmo porque eu não trabalho com metáfora, eu trabalho com fatos e o que eu tenho para falar eu falo, né, diretamente. Eu acredito que o governador ele perdeu muito quando ele não aproveitou mais as pessoas que tinham na equipe dele leais a ele e preparadas para fazer a gestão que o Acre precisava. Então, justamente, a gente viu que no governo Gladys, muita gente que tinha a maior qualificação, experiência no assunto, toda uma vivência dentro do Estado, acostumado a rodar todo o Estado, ter toda a informação necessária, foram deixados de fora. Isso prejudicou? Com certeza, porque eu fiz parte, inclusive, da elaboração do plano de governo do Gladys. A área que nós trabalhamos foi a área, né, do agronegócio. Né, até mesmo porque eu era superintendente federal da agricultura, então como não tinha uma pessoa, acredito que com melhor ou com maiores informações para tratar sobre o tema naquele momento do que a gente que estava no meio da política de produção do Estado. Né? E aí a gente vê uma sequência de erros, né, que houve nessa parte, principalmente da produção, né, onde ele colocou uma pessoa que não acompanhou a elaboração do plano, né, que não estava participando do debate, né, inclusive morava até fora do estado, tentou fazer, né, algo na gestão. O tempo também não contribuiu muito, né, até a pessoa se adaptar à nova realidade, até estreitar os laços com os produtores. Né. Houve esse fator complicador, né, passou 1 ano e meio como secretário, depois ele colocou um outro secretário, que passou 1 ano e agora já está indo para o 3º secretário de produção. Muitas mudanças. Foram muitas mudanças e muitas mudanças não tão boas, não tão bem sucedidas. Porque eu coordenei o plano de governo na área da produção. O desenho que tem hoje, né, da produção do Acre
eu contribuí na elaboração desse plano, esperando que eu pudesse conduzir como secretário de Estado essa pasta que era o que estava aliançado, né, com o governador. Como não aconteceu, para mim tudo não teve problema, porque a minha vida seguiu. Né? Eu, graças a Deus, tudo que eu tenho eu nunca ganhei com política, eu quero deixar isso bem claro. Eu ganhei com o meu trabalho, com o meu sacrifício, com o meu suor. Tanto é, como eu já coloquei, eu trabalho desde 7 anos de idade. Né? Então, quando aconteceu toda essa situação, o que eu fiz? Eu me recolhi, né? Passei 2 anos sem tocar em política, né? Não apoiei ninguém também, graças a Deus que eu não apoiei ninguém nas eleições municipais. Né? Foi uma grande luz divina que eu recebi de não apoiar, né? Porque quem apoiou se arrependeu também. Né? Então eu preferi não apoiar ninguém, me recolhi, fiz o meu processo de resiliência, fui cuidar das minhas coisas, né? Tocar a minha empresa, tocar meu escritório de advocacia, né? Juntamente com meus sócios, claro. E graças a Deus foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida, né? Porque hoje, aonde a gente anda, a insatisfação, ela é quase generalizada, né? Eu vejo o Gladson, uma pessoa muito esforçada, querendo acertar, mas infelizmente o governo dele está terminando e ele não conseguiu acertar. Para mim a realidade é essa. Eu acho que faltou um pouco mais de técnica no governo dele, faltou um pouco mais de entrega naquilo que a gente prometeu quando a gente lutou para ganhar o governo, né? Isso eu posso falar com propriedade, porque eu fui soldado da linha de frente, dentro desse fronte de batalha, mas depois da batalha consumada e da vitória conquistada, muitos soldados foram esquecidos no campo de batalha e eu me coloco dentro desse contingente. Né? Mas graças a Deus que como a minha vida ela não depende da política, eu consegui tocar a minha vida. Muitas pessoas não conseguiram. E hoje muitos amigos que participaram da elaboração do plano de governo, uns já foram embora do Acre, outros já estão indo embora. Muita gente indo embora. Muita gente. Isso inclusive é um fato preocupante. Porque o nordeste do país e o sul do país são os centros que tem mais acolhido acriano. Né? E aí é só para você referenciar e saber um pouquinho da minha pessoa. Eu sou assistente social, sou advogado, sou ex-professor na Uninorte, sou ex-professor no IES Acre. Graças a Deus, trabalhei na causa dos soldados da borracha por 6 anos, conseguimos aquele avanço de 25 mil para todos os soldados da borracha pensionistas no nosso estado do Acre, no Brasil inteiro. Graças a Deus, que também eu sou uma pessoa que ando de cabeça erguida em qualquer canto dessa cidade. Fui presidente do Conselho Municipal de Direito do Idoso por 4 anos. Fui coordenador do Fórum Estadual do Idoso, aqui do Acre também. Então a gente tem todo um currículo, toda uma experiência. É justamente por isso, pelo conhecimento, pelo currículo e pela experiência que a gente já tem na gestão pública, que nós resolvemos colocar o nome à prova, né, e nos apresentar para você, ouvinte e telespectador, como pré-candidato a deputado estadual nas eleições desse ano. Vem com a gente. Então, Luziel, parabéns pela sua trajetória. Para a gente terminar o podcast, nosso amigo Candiru está lá em Palhoça, lá em Santa Catarina, e mandou um videozinho aí, para que as pessoas aqui que são gestores do nosso estado, do nosso município, aprendam um pouco, né? Então, dê uma olhadinha nesse vídeo aí, né? O Candiru agora está em Palhoça. Olha só a diferença de gestão que existe lá para o sul e a diferença aqui para o nosso norte, principalmente aqui na nossa cidade, né? Então acompanha esse videozinho. Boa tarde, essa aqui é a primeira matéria do Cafezinho com Candiru, andando pelo Brasil. Aqui estamos em Palhoça, em frente a uma escola básica municipal, e queria mandar esse recado aqui para o meu amigo Mi, que vai gravar hoje, aí na substituição do Candiru, e para o Emerson agregar esse vídeo aí junto. E queria dizer, olha, isso aqui era uma universidade federal que foi transformada em uma escola municipal, foi feita uma concessão no prédio, e aí você vê como funciona. Aqui, os ônibus municipal leva e traz os filhos das pessoas até em casa. E hoje aqui eu encontrei pessoas de Cruzeiro do Sul, pessoas de Tarauacá, pessoas de Rio Branco, tudo nessa escola aqui em Palhoça. E eu queria dizer, né, olha só como funciona as paradas de ônibus aqui, Bocalão. Você que foi, olha só como é que funciona, olha aí, papai, vou entrar aqui dentro, isso aqui é uma parada de ônibus, olha aí, ó, toda de vidro, tá aí, ó, como ela funciona. E queria dizer, Bocalão, você foi eleito com produzir para empregar, e que se não roubasse, dava.
você e o Gladson com a mesma frase de trabalho e desenvolvimento do nosso estado. E eu queria dizer para vocês que vocês têm que andar realmente aonde um povo honesto e trabalhador cuida do dinheiro público. Isso aqui é em Santa Catarina, estado de Santa Catarina, hoje, onde muitos acrianos estão vindo para cá. Isso aqui hoje é a Europa dos acrianos e de muitos cidadãos que estão vindo para cá. Por quê? Porque aqui a política funciona como política, não é para enricar ninguém, não é para roubar o dinheiro da saúde, não é para roubar o dinheiro da educação. Então eu queria dizer para vocês, isso aqui é um recado que está indo do sul do Brasil para o norte. Nós somos do norte, sou acriano, como muitos acrianos estão por aqui. Então eu queria falar realmente para vocês, se não roubar, dá. Infelizmente vocês não têm um planejamento político para o futuro do Acre. Se nós continuarmos com a maléfica política que nós temos hoje, nós temos muito a desejar. Quem sair por último vai ter que apagar a luz do Acre, porque se Gladys Cameli ficar mais 4 anos nesse estado, pode acreditar, o nome do Acre é Puxadinho do Amazonas. Um abraço a todos e fique com Deus. E toque aí, Mi! Então, gente, agradecendo mais uma vez, né? A partir de amanhã teremos mais um podcast, virá mais um convidado aqui. Luziel, parabéns mais uma vez. Estamos se despedindo aqui. Boa sorte, mano. Você é uma pessoa da mais alta qualificação. Então, esse é o nome que vai despontar. Pode vocês ter certeza. Um abraço a todos. Com certeza. Um abraço a todos vocês. Obrigado.